Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a prioridade número 1 do Palmeiras na busca por um substituto para Richard Rios. Preciso falar também sobre Rafael Veiga, sondado recentemente por um clube da Série A e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar o giro de notícias, contar que Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras e atleta do Manchester City, foi liberado para fazer exames médicos para assinar por empréstimo com o Girona, empréstimo de uma temporada. Vitor Reis que chegou até a jogar no time principal do Manchester City, mas não conseguiu os minutos que precisava. Preciso te atualizar agora sobre Rafael Veiga. O meio atacante, que tem perdido espaço no Palmeiras, foi alvo recente de um time da Série A. Trata-se do Grêmio, que sondou a situação do atleta, mas nem houve tempo de uma negociação entre Rafael Veiga e Grêmio, isso porque antes mesmo de o André Cury, o representante do atleta, entrar no circuito, o Palmeiras já disse que não tinha a intenção de negociar. Importante dizer que essa possibilidade de negociação aconteceu antes de o Veiga completar os 7 jogos que o impedem de atuar por outro clube brasileiro. A informação do interesse gremista foi divulgada pelo jornalista Caliel Dornelles. Conversei, depois de ler essa notícia, com o André Cury, que afirmou que recentemente, nos últimos dias, o Veiga foi sondado por clubes da Espanha e da Itália, sem propostas oficiais, mas a grande dificuldade é convencer o Palmeiras a liberar o atleta. E eu vou voltar no tempo para lembrar para vocês que, segundo o Palmeiras, a ideia era vender só o Richard Rios. Isso de fato acabou acontecendo, o Richard Rios virou reforço do Benfica por 30 milhões de euros. A ideia a partir de agora é segurar Piquerez, Rafael Veiga, Gustavo Gomes e todos os outros jogadores assediados pelo mercado internacional. Para completar o noticiário alviverde, contar que Rômulo, que pertence ao Palmeiras e foi emprestado ao Ceará, pode trocar o vovô pelo Novo Horizontino. Ele não tem conseguido jogar no Ceará, na primeira divisão, e poderia retornar ao Novo Horizontino, clube onde se destacou até ser comprado pelo Palmeiras 2 temporadas atrás. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar que a prioridade número 1 do Verdão na busca por um substituto para Richard Rios segue sendo o Marcel Ruiz. O volante mexicano de 24 anos de idade, que pertence ao Toluca, chegou a dizer não para a primeira oferta feita pelo Verdão. A justificativa é de que o objetivo dele é se mudar para a Europa. O Palmeiras, paciente, decidiu esperar. Vai aguardar, torcendo para que não cheguem propostas interessantes do futebol europeu. Nesse caso, o Palmeiras promete reabrir conversas para tentar tirá-lo do Toluca. Operação que vai girar pelo menos na casa dos 12 milhões de euros, e o Palmeiras está disposto a fazer esse investimento por entender que o Marcel Ruiz seria a peça perfeita para atuar na função do Richard Rios. De fato, os números do volante, que já jogou 8 vezes pela seleção mexicana, são bem interessantes. Nessa temporada recém-iniciada no México, Marcel Ruiz já soma 4 jogos, com 2 gols e uma assistência mesmo sendo volante. Temporada passada de 46 jogos, 5 gols e 9 assistências. Torcida do Palmeiras nesse momento se concentra para que não cheguem propostas do futebol europeu. Nelson de Ossa, que era outro alvo, foi contratado pelo Betis. O Wendel, que pertence ao Zenit, é considerado pelo Palmeiras hoje muito caro. O time russo pede algo na casa dos 20 milhões de euros. Só para completar sobre o Palmeiras, uma curiosidade. Verdão não vence em jogos apitados por Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida na derrota por 1-0 para o Corinthians, há mais de um ano. São 7 jogos com apenas 2 empates e 5 derrotas. Esse é o retrospecto recente do Palmeiras em jogos comandados pelo Wilton Pereira. Coincidência? Tem alguma coisa por trás? Já uso o espaço para comentário para responder a pergunta. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Clube associativo sem base não rola. SAF até dá. Pois é, Well. Esse é um ponto super importante. É só você ver a quantidade de dinheiro que o Palmeiras, que é o grande exemplo de base hoje, de quanto o Palmeiras fatura com venda de atletas da base. O Flamengo também sempre consegue vender bons jogadores formados na base. Os clubes que não investem na base, eles estão pensando só em sobreviver. Mas a médio e longo prazo, a falta de venda de atletas da base é super importante. Tem uma coisa que o João Paulo Sampaio sempre diz. João Paulo é o gerente da base do Palmeiras, né? Ele sempre fala, Nicola, as pessoas sempre se apegam às vendas de atletas da base, né? Então, por exemplo, quando o Estevão sobe para o profissional do Palmeiras e é vendido por 62 milhões de euros, isso chama muita atenção. A mesma coisa vale para o Endrick, para o Vitor Reis e tal. Mas ele lembra um outro ponto. Quando esses meninos da base sobem para o profissional,
E quando eles sobem em grande quantidade, eles causam uma redução no custo da folha. Se você tem um elenco de 30 atletas e 15 desses jogadores são formados na base, você tem uma folha muito mais barata do que se você tiver um elenco com 30 atletas e 3 da base e 27 de fora. Porque o jogador da base sobe muito mais barato, mas muito mais barato, tá? Então esse é outro ponto super a favor de quem investe nas categorias de base. E qual é o que você acha desse volante que o Palmeiras está atrás do Marcel Ruiz? Vale a pena esse investimento? Caian. O Caian, eu não vou te enganar, não. Eu nunca vi o Marcel Ruiz jogar. Nunca. Não sei se é destro, se é canhoto. Só conheci ele depois que o Palmeiras demonstrou interesse e também porque fui pesquisar números. Né? Os números são muito bons. Nessa temporada, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Temporada passada, por um segundo volante, também de números bem legais. 46 jogos, 5 gols e 9 assistências. O Palmeiras está encantado com esse cara. O Palmeiras entendeu que o Marcel Ruiz, 24 anos de idade, jogador do Toluca, é o plano A, o plano B e o plano C para o lugar do Richard Rios. O grande problema é que o Marcel Ruiz, quando procurado, o problema não é nem o Toluca, o acordo com o Toluca até é mais viável. O problema é que o Marcel Ruiz colocou na cabeça que ele quer jogar na Europa. E o Palmeiras está tentando mostrar que vir ao Brasil poderia ser um baita trampolim para que ele chegasse na Europa maior. O Marcel Ruiz disse que quer ir para a Europa nessa janela. Qual que é a estratégia do Palmeiras? Dar 2 passinhos para trás e aguardar os movimentos do mercado. Se não pintar nada de Europa, o Palmeiras vai e intensifica as negociações. Situação parecida à que viveu recentemente o Palmeiras com o Ramon Sousa. Vocês vão lembrar, quem acompanha o canal do Nicola com mais frequência, vai lembrar que antes da Copa do Mundo de Clubes eu cravei, olha, Palmeiras e Nottingham Forest chegaram a um acordo pela compra do Ramon Sousa por 14 milhões de euros. O Ramon Sousa deixou vazar a informação de que queria ficar na Inglaterra e não viria ao Brasil. Isso o impediu de, por exemplo, disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras. Acabou a Copa do Mundo de Clubes e o Nottingham Forest deixou bem claro para ele que no Nottingham Forest ele não jogaria. A partir daí, ele começou a buscar clubes na Inglaterra e não apareceu ninguém. E aí ele procurou o Palmeiras para dizer, ei, vocês ainda topam o negócio? Sim, claro. E aí que o Palmeiras acabou fechando. Surgiu uma informação hoje, até legal dividir com vocês, ela ainda não foi confirmada. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Carlos Miguel em busca de confirmação. Ainda não tive o feedback, mas só para vocês entenderem, hoje um jornalista do Telegraph afirmou que o goleiro Carlos Miguel, do Nottingham Forest, foi orientado a encontrar um novo clube. Me parece fazer sentido. Até porque o Nottingham Forest está contratando vários jogadores estrangeiros e a vaga do Carlos Miguel, que é um goleiro reserva, seria bastante útil. Então me parece fazer sentido. Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Carlos Miguel para ter esse feedback, para ver o que isso muda na postura do Carlos Miguel, que vivia dizendo que queria jogar por mais 8 temporadas na Europa antes de voltar ao Brasil, tá? Família, então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Palmeiras, informações exclusivas para você ficar por dentro de todas as informações do Verdão, né, rapaziada? Deixamos aqui bem claro para você ficar por dentro de tudo. Dá uma moral pra gente se inscrever no canal. Ativa aqui também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Se nos segue aí para mais aí. Lembrando, hein? Aquele lance lá, para mim, impedimento, mas não deram. Ali a linha traçada totalmente equivocada. Deixe no comentário a sua opinião sobre esse tema, tá? Se foi ou não foi, na visão de vocês, a linha traçada erroneamente. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.